Olá, meus queridos. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Meu nome é Dalva. Nós estamos lendo 1 Crônicas. Nós estamos lendo a Bíblia desde o começo. E pretendemos ler esse ano, se Deus quiser. Ler a Bíblia toda. Então, nós já estamos no capítulo 15 de 1 Crônicas. Estamos adiantados, ó. Estamos quase na metade da Bíblia. Capítulo 15. A arca é levada para Jerusalém. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías, liderando 220. Dos descendentes de Gerson, Joel, liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Remã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Vocês lembram, gente, quando nós lemos lá atrás? Davi estava levando a arca, né? Só que os bois tropeçaram e Uzá foi segurar a arca. Aí Deus o matou, porque não podia colocar a mão na arca. Era só os levitas que podiam carregar a arca. Aí no ato impensado, porque o boi tropeçou, a arca ia cair. Uzá foi segurar, morreu. Aí Davi ficou muito chateado e não levou a arca. Deixou ela na casa de Obed-edom. E agora ele resolveu levar de novo a arca para Jerusalém. Os músicos Remã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze.
Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaseías e Benaía deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Elcana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amasaí, Zacarias, o Amasai, né, que fala, Amasai, Zacarias, Benaía e Eliezer, deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo o Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Isso a gente passou lá atrás, né, gente? A gente já leu lá atrás, é porque esse livro de 1 Crônicas está repetindo as coisas, né? Por isso que eu falo da importância da gente ler tudo. Porque se não fosse tão importante, não era tão até repetido. As leis foram repetidas várias vezes no começo da Bíblia, o livro da lei. As leis de Moisés foram repetidas. E agora está repetindo até o que já passou, né? De Davi, as vitórias de Davi, né? O reinado de Saul. Tudo está repetindo. É para a gente guardar mesmo, é para a gente ler. Então hoje, gente, falando sobre isso, às vezes a gente tem preguiça de ler genealogia, né? Os descendentes, essas coisas, descendência. E hoje o pastor Márcio Valadão estava falando que tem uma pessoa que converteu lendo genealogia. Que ele viu fulano viveu tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos e morreu. Então Deus trata com a pessoa, com cada um de um jeito. Aí a pessoa que estava lendo viu que todo mundo morre. Isso aí é uma coisa que às vezes nós não paramos para pensar. Nós vivemos a vida como se não fôssemos morrer. Como que, né, a gente, tipo assim, a gente tá novo, não vou morrer agora não, estou novo. Mas pode morrer. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Então vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Como a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, enquanto você tem entendimento. Porque se você perder o entendimento também não adianta mais. Igual as pessoas que têm Alzheimer, esquecem de tudo. Né? Geralmente lembra só das coisas antigas, né? As coisas novas não lembra. Dizem que é assim, né? Então vamos buscar o Senhor enquanto nos podemos achar. Se a Bíblia está escrita para ler tudo. Dalva, mas esse negócio de ficar lendo gerações, um gerou o outro gerou o outro, é cansativo. Não. Vamos aprender. Quando a gente começa a praticar as coisas, a gente aprende a gostar.
Eu estou gostando, estou aprendendo bastante. De ler genealogia, ler os descendentes. Vamos continuar então o capítulo 16 de 1 Crônicas. Lembrando que está repetindo, né? Está repetindo para a gente ler, é para a gente guardar. Porque se não fosse tão importante, não repetia. E a palavra de Deus é toda importante, gente. A Bíblia é completa. A Bíblia é toda importante. Às vezes a gente não gosta muito de ler essa parte, mas vamos praticar. A gente lendo, vai praticando que a gente aprende a gostar. Capítulo 16 de 1 Crônicas. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaía e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Aliança, gente, significa concerto, a arca do concerto, né? Aliança significa pacto, significa um concerto. É bom a gente aprender também o que significam as palavras. A arca da aliança, ou seja, a arca do concerto. A arca de Deus, da aliança de Deus com o homem. O salmo de gratidão de Davi. Gente, ser um homem que sabia falar bonito para Deus era Davi. Mas não é porque ele era sábio, não. Sábio mesmo era Salomão. Mas Davi amava a Deus. Davi ele era puro. Ele, apesar dos pecados, né, claro, mas a adoração dele para Deus era sincera. Ele pulava em frente à arca, virava de cambalhota, e fazia festa e comemorava. Não importava. E não importou se ele era rei. Ele fez, né, ele ficou à vontade. Ele não preocupou com a aparência, né, com a pose, né, de rei. E ele fez uma festa diante da arca de Deus. Por isso que a mulher dele, que era muito metida, né? Vamos falar uma palavra que a gente entende. A mulher dele era filha de Saul, Mical. Aí ela olhou Davi, desprezou Davi, que ele estava dançando, fazendo festa em frente ao povo, né, em frente a todo mundo. Aí ela falou, não, meu marido, né, tá dançando como um qualquer, desprezou Davi, e por isso Deus não gostou dessa atitude dela e ela ficou estéril. Até no dia da sua morte ela não teve filho. Porque uma coisa que Deus não tolera, gente, é soberba, é orgulho, é gente do nariz em pé. Tem que abaixar a bolinha, gente. Ninguém é nada. Eu não sou nada, você não é nada. Seja você o homem mais importante da face da terra, você é carnal, você é erva. A Bíblia fala que a glória do homem toda carne é erva, e a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e murcha sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, o importante é Deus, o importante é a palavra de Deus. O homem não é nada. Todos eles morreram. Vocês verem, Salomão era o homem mais sábio da face da terra. Né? A palavra de Deus diz que nunca houve e não haverá um homem sábio como Salomão. Eu digo de homem, né, gente? De homem normal. Não estou falando de Jesus, não, que Jesus é Deus. Jesus tinha sabedoria do céu.
Era um homem 100% carne, mas tinha sabedoria do céu, porque ele veio de lá. Estou falando de carne, de Salomão, de Davi, de Moisés, de Abraão. A Bíblia fala que Salomão era o homem mais sábio. Nunca houve nem haverá um homem sábio como Salomão. Porque Deus deu ele sabedoria. Porque ele pediu. Não é porque ele é mais inteligente, não. É porque Deus deu sabedoria para ele. Certa vez ele sonhou, talvez você não lembra da passagem que eu li lá atrás. Ele sonhou e Deus falou assim: Salomão, pede o que quiseres. Aí ele falou: Sou Senhor, o Senhor podia tanto me dar sabedoria para eu governar esse povo, porque ele já era rei. E ele sentiu uma grande responsabilidade dele ser rei daquele, do grande povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Aí a Bíblia fala que Deus agradou do pedido dele, porque ele podia ter pedido riquezas, podia ter pedido glória, honra, mas ele não pediu, ele pediu sabedoria para conduzir o povo. Aí a Bíblia fala que Deus agradou tanto do pedido dele, que Deus deu ele sabedoria e deu ele também riquezas, honra e glória. E ele foi um homem muito rico e o mais sábio da face da terra. Então vamos continuar. O Salmo de gratidão de Davi. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no. Cantem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó, como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Viu, gente? Toda vez que eu ler essa parte que fala de ídolos, eu quero, fazer uma observação. Para você que talvez ainda não teve encontro com Jesus, ainda acredita nos ídolos. Dalvo, qual que são ídolos? Todos. Todos que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que não seja o Deus invisível. Todo o resto são ídolos. Todas as imagens de escultura que os artífices fazem são ídolos. Não agradam a Deus. Muito pelo contrário, é uma abominação. É uma abominação a Deus.
Deus abomina essas coisas. E tá falando aqui, ó. Pois todos os deuses das nações, de todos os povos, tá, gente? Ah, Dalva, mas eu sou inteligente, eu sou estudado. Deus não tá falando isso pra mim, não. É pra você. Porque você tem sabedoria humana. Mas se você tem um ídolo na sua casa, você não tem a sabedoria de Deus. Você tem a sabedoria humana, né? De faculdade, essas coisas. Você pode ter um monte de diplomas. Mas as coisas de Deus é revelada. Pede a Deus para te revelar. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez o céu, fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Gente, como eu disse para vocês, meu celular ainda não converteu. E acabou o espaço, está quase desligando. Vou continuar amanhã, se Deus quiser. Deus que abençoe, fiquem com Deus, a paz seja com todos.